E aí, gente? Hoje, eu, Gabriel de Araújo, Giovana Serboncini, Sara Dias, Sofia Fernandes e Estela Marques viemos falar um pouco sobre a China. A China é um país localizado na Ásia Oriental, que tem um IDH de 0,727 e uma área de 9.597.000 km² e que abrigam mais de 1 bilhão de habitantes, sendo mais específico cerca de 1 bilhão e 398 milhões, fazendo com que a China seja o país mais populoso do planeta, além do fato de ser uma das maiores potências mundiais e ter a segunda maior economia. Tendo em mente esses dados, está na hora de conhecer um pouco mais sobre esse país. Há 70 anos, o Partido Comunista assumiu o poder na China, encerrando uma longa guerra civil, e seu líder, Mao Tse-tung, anunciou o nascimento de uma nova nação, a República Popular da China. Nesse período, o país passou por grandes mudanças. Mao implementou políticas marxistas, mas, diferentemente do comunismo soviético, centrado na classe trabalhadora industrial, a Revolução Maoísta se baseou nos camponeses. Economicamente, a China está hoje mais próxima do capitalismo do que do consumismo. É uma sociedade de consumo, o que é completamente oposta ao comunismo, disse a BBC Kelsey Broderick, analista especialista em China da consultoria Eurasia Group. No entanto, Broderick alerta que, embora à primeira vista a economia chinesa pareça completamente capitalista, se você remover a camada mais superficial poderá ver a mão pesada do partido. A mão invisível do Partido Comunista da China está em todos os aspectos da economia. As camadas inferiores trabalham de forma mais próximas ao capitalismo, mas o controle é definitivamente mais visível no topo da pirâmide econômica. O Estado determina, por exemplo, o preço do yuan e quem pode comprar a moeda chinesa. É o Estado que controla quase todas as maiores empresas do país, que administram os recursos naturais. Também é oficialmente proprietário de toda a terra, embora, na prática, as pessoas possam ter propriedades privadas. E o Estado também controla o sistema bancário, decidindo quem pode tomar empréstimos. Até as empresas privadas chinesas devem passar por inspeções especiais e ter comitês partidários que possam influenciar na tomada de decisões, diz Broderick. No passado, a China possui um sistema político baseado em dinastias, e foi governada por 268 anos pela dinastia Qing, uma dinastia imperial chinesa. No ano de 1949, Mao Tse-tung, um revolucionário chinês que foi líder da Revolução Chinesa por meio do Partido Comunista, estabeleceu no país a República Popular da China ao fim da Guerra Civil Chinesa. O governo de Mao Tse-tung foi muito difícil para a população chinesa. Ele adotou medidas extremas caracterizadas como socialistas e acabou acarretando o que hoje é conhecido como a Grande Fome, que matou milhares de pessoas. Após a sua morte, seu sucessor, Deng Xiaoping, tentando melhorar a situação do país, tomou medidas econômicas mais liberais, flexibilizando o comunismo, que foram muito boas para a economia, mas trouxeram problemas característicos do capitalismo, como uma enorme desigualdade. Portanto, o sistema de governo adotado pela China nos dias de hoje é a República Comunista, que se diferencia do comunismo em si, devido principalmente pelas práticas econômicas liberais e suas consequências. Assim, o sistema de governo da China visa desenvolver os princípios de uma sociedade socialista. Mas quais são esses princípios? Quais são as características de governos comunistas que a China ainda adota? Primeiramente, o governo baseia-se na atuação de um único partido, o Partido Comunista, criado em 1921, não permitindo a existência de outros. Além disso, o governo chinês ainda tem um papel enorme na economia. As propriedades e a imprensa continuam em suas mãos. Também possui grande poder sobre as empresas privadas. Essas características são algumas características de governos comunistas que ainda se fazem muito presentes na China. Quais são os principais produtos produzidos e importados pela China? Bom, é de conhecimento geral que muitos produtos à venda e já ocupantes de um espaço em nossas casas vêm da China. Contudo, vocês já pararam para pensar quais desses produtos produzidos e exportados pela China fazem com que o país seja o líder no mercado mundial? Independente da sua resposta, hoje é o seu dia de sorte, porque eu, Estela Marques, irei listar os 10 produtos mais produzidos e exportados pela China.
E no pódio de primeiro lugar temos os computadores, já que a produção das máquinas chegou a 286,2 milhões de computadores em 2014, representando os incríveis 90,6% do total mundial. A produção per capita foi de 40 vezes mais do que o resto do mundo. No entanto, no ano de 2018 foi registrado pela primeira vez no Top 500 que a China perdeu a primeira posição com o computador mais rápido do mundo. Desde então, os americanos estão com essa honra. Contudo, a China continua líder no quesito quantidade e supercomputadores, já que o seu governo explora a possibilidade e o desenvolvimento contínuo de inteligência artificial, dando prioridade a esta tecnologia, já que seu intuito é utilizar a mesma para resolver problemas de segurança, ambiente, saúde, entre outros, segundo Yang Gan, ministro chinês da Tecnologia e da Ciência. Em segundo lugar, temos os queridinhos durante o verão, o ar-condicionado, onde 80% deles, que são distribuídos pelo mundo, vem da China. Em 2015, foi registrado que a produção per capita é 17 vezes mais do que o restante mundial. Em terceiro lugar, temos as lâmpadas de baixo consumo, pois 16 vezes mais do que o restante mundial, a China lidera com 4,3 bilhões de lâmpadas de baixo consumo, representando 80% do total global. O quarto lugar vai para os painéis solares, já que 21,8 milhões de quilowatts foi a quantidade registrada de energia gerada pelos painéis solares da China, representando 80% do restante mundial. No ano de 2017, a maior fábrica de painéis solares da China entrou em operação, sendo a produção de vidro transparente para a geração de eletricidade. Cada lâmina de vidro de 1,6 por 1,2 metros pode gerar 260 kW por hora. Com essa tecnologia, é possível transformar um edifício inteiro em um gerador de energia solar. E em quinto e último lugar da nossa lista, temos os celulares, já que 70,6% são produzidos na China. E sim, gente, isso inclui os smartphones da Apple, representando um total de 1,77 bilhões anualmente. A produção per capita foi registrada como 10 vezes mais que a média do restante mundial. Além das marcas conhecidas mundialmente, a China tem investido em marcas nacionais, produzindo variedades de aparelhos que chamam a atenção pela sua ficha técnica. Bom, se o sistema é democrático, é uma pergunta polêmica. A China pratica uma forma de democracia que ela chama de democracia consultiva socialista, que visa garantir ampla e efetiva participação na política por meio de consultas realizadas por partidos políticos, congressos populares, departamentos governamentais, comitês da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, CCPPC, organizações populares, comunidades e organizações sociais. A sociedade pode eleger determinada pessoa, porém, vale ressaltar que todos os indivíduos que se elegem para um determinado cargo político são filiados a um mesmo partido, o Partido Comunista. Então, apesar de poderem escolher entre duas pessoas concorrendo na eleição, não tem como a população eleger alguém que não esteja afiliada ao Partido Comunista. A educação chinesa é uma prioridade do governo. Sendo assim, grande parte das escolas são gratuitas ou contêm muitas bolsas de estudos. Para os alunos de rede pública, as únicas coisas que os pais ou responsáveis têm de arcar são os custos dos livros e uniformes. A China também está sempre investindo para dar aos seus cidadãos educação tecnológica e de total qualidade. Não é à toa que a China tenha se tornado referência pelo sistema educacional. O sistema deles é tão eficiente que o nível de alfabetização é cerca de 95%. Como a China é um país extremamente grande e com diferenças entre os povos, a cultura, os costumes e as tradições variam um pouco de região para região. Na religião não há uma estabelecida, mas no total temos 5, que é o budismo, o taoísmo, o islamismo, o catolicismo e o protestantismo. Quaisquer religiões que sejam fora deste padrão é considerada ilegal, embora que a tolerância religiosa tenha, de fato, aumentado conforme os anos.
Vale lembrar também que o Partido Comunista Chinês, que é o que governa a nação, é oficialmente ateu. A língua nacional oficial da China é o Putonghua, um tipo de mandarim falado na capital de Pequim. Existem 7 grupos de dialetos da língua chinesa e cada um tem suas próprias variações. Os dialetos mandarins são falados por 71,5% da população e são seguidos por Wu, Yu, Chang, Min, Hakka e Gan. Assim como quase tudo na China, que varia de local para local, a culinária não seria diferente. Mas entre os principais estilos de culinária temos o cantonês, que representa pratos fritos, e o Sichuan, que depende muito do uso do amendoim, pasta de gergelim e gengibre, e é conhecido especificamente pelo seu tempero. Além disso, temos o arroz, que é considerado uma comida que ajudou muito a sociedade chinesa a se estruturar durante muito tempo. Outros alimentos muito comuns são carnes de porco, frango e o tofu. Na cultura artística, podemos falar das esculturas que têm, em sua grande maioria, significados místicos relacionados ao budismo. Também temos os instrumentos musicais, que são parte integrante da cultura chinesa. E nas artes marciais, não podemos deixar de citar o Kung Fu, já que o país é o berço do mesmo, tendo-o desenvolvido em meados de 1600. Na China, a liberdade de expressão é limitada e produzida pelo governo, e com isso faz com que grande parte da população nem se dê conta da censura. Os canais de televisão também são diferentes dos demais liberados para os estrangeiros, assim como a internet, que é programada para bloquear sites, entre outros meios de comunicação que forem considerados perigosos pelo governo. Além disso, há notícias que relatam a prisão de repórteres e jornalistas chineses. E é isso, a gente espera que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre esse país e até a próxima.